Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua meditação conosco na sua palavra. Você sabe que Deus é grande e toda a sua obra tem que ser grande, magnífica, majestosa, grandiosa. E como que essa obra de Deus é feita aqui na terra, em nossas vidas? Como que o Espírito de Deus faz agir em nós? É o que nós vamos ver já já. Graças a Deus. Então, como é que Deus age em nós? Como é que Deus se manifesta em nossas vidas? Como é que Deus vai se manifestar na sua vida? Então, preste atenção, hein? Vamos ver esse versículo de Isaías, capítulo 55, versículo 10. Diz assim, olha só, preste atenção. Diz o texto: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, não voltam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz, quer dizer, a minha vontade, e prosperará naquilo para que a enviei. Muito bem. Agora preste atenção, minha amiga. A chuva, quando cai, rega a terra e a terra, então, responde com a semente, responde com os seus frutos, com a produção dos seus frutos. A mesma coisa, quando você rega a sua plantinha, a sua florzinha em casa, você rega, você coloca água, então ela passa a ter vida, ela recebe uma sobrevida, não é assim? Pois bem, da mesma forma é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vem como a chuva, ele vem como a chuva, só que ele só produz o fruto, só resolve a situação quando há uma receptividade. Presta atenção. Se não houver terra, o que adianta a chuva cair? Não vai acontecer nada. A mesma coisa, assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus carrega o Espírito de Deus, assim como as nossas palavras carregam o nosso espírito. A sua palavra carrega o seu espírito. Então, quando nós ouvimos, recebemos a palavra de Deus e acreditamos nela, cremos nela, entregamos-nos a ela, obedecemos-la, então há o fruto que nasce da nossa vida. Veja que Deus fala assim: e prosperará naquilo para que a enviei. Quer dizer, Deus envia a palavra dele, envia o Espírito dele. E onde há ouvidos para ouvir a sua palavra, então ali há vida, ali há vida, ali há restauração, a salvação,
há perdão. Agora, é claro que quando não há terra, então não há nada. Se cair a chuva no deserto, não vai mudar nada, porque é deserto, é areia. Se a chuva cair na areia, não vai funcionar, não vai trazer nenhum benefício. A palavra de Deus também só funciona se cair numa terra, a terra que é o nosso coração, que está pronto, adubado para obedecê-la, para ouvi-la, para atentar para ela, não é? Para dar atenção a ela. Agora, eu queria que você entendesse o seguinte: quando uma pessoa ouve a palavra de uma outra pessoa, por exemplo, um médico, o dentista, o cirurgião, o engenheiro, o advogado, enfim, o profissional liberal. Quando uma pessoa ouve a voz de um profissional formado, então essa pessoa acredita assim, de graça, é ou não é? Se o médico falar, olha, essa doença aí é incurável, aí imediatamente você aceita, você recebe aquela palavra e diz, ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou morrer. Mas se você diz, não, está amarrado, eu não aceito essa palavra. Eu creio que o médico está falando com segurança, eu creio que ele sabe o que está falando, mas eu não aceito. Eu, pessoalmente, não aceito. Eu rejeito essa palavra. Dentro de você faz isso. Então, aquela palavra do médico, ainda que seja verdade, ela não vai ter efeito nenhum na sua vida porque você rejeitou a palavra. Não é bacana isso? Quer dizer, isso faz com que nós, cada um de nós, seres humanos, venhamos ter uma ferramenta para combater as dúvidas, para combater aquelas palavras ameaçadoras, para combater aqueles que jogam pedra na gente. Então, você que às vezes fica amuada, fica abatida, porque na sua rede social alguém fez uma censura para você, fez uma crítica, e você deu ouvidos. Você deu ouvidos. Porque você deu ouvidos, você ficou para baixo. Ah, fulana me achou feia, fulana me achou gorda, fulana disse isso, falou aquilo, etc. Então você se torna amuada, triste, abatida, caída, porque você deu ouvido, você deu atenção à palavra daquela criatura. Ora, minha amiga, meu amigo, por isso nós, como seres inteligentes, temos que filtrar o que entra pelos nossos ouvidos. Nós temos que filtrar as palavras que ouvimos. Temos que filtrar. Se a palavra carrega dúvida, medo, ameaça, se a palavra é do mal, então aquela palavra carrega o espírito do mal. E se nós aceitamos, nos submetemos, acreditamos, então a gente vai sofrer as consequências e até pode morrer, porque muitas pessoas cometem o suicídio por causa da internet, não é verdade? Por sofrerem bullying na internet. Então, você verifica como as pessoas são frágeis, fracas, débeis. Por quê? Porque elas se entregam a qualquer palavra. Qualquer coisa que fala para ela, ela aceita. E é por isso que muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento dizem assim, é verdade, eu me casei ouvindo uma palavra que eu gostei. Ah, você é minha princesa, você é linda. Mas depois que eu me casei, eu vi que o meu príncipe, na realidade, era um sapo. O meu príncipe era um maldito. Olha só a minha vida. Olha o que ele fez com a minha vida. Desgraçou a minha vida. Não é assim? Porque você ouviu a palavra do príncipe e quando chegou em casa,
Quando chegou em casa, você viu que era um sapo. Ou melhor, você ouviu a palavra do príncipe montado num cavalo bonito, e quando chegou à sua casa, quando chegou na lua de mel, você já viu que o príncipe foi embora e deixou o cavalo te dando coisa. Então, amiga e amigo, seja inteligente, seja sábio, seja prática na sua fé. Não adianta você ser uma pessoa religiosa se você não for prática na fé, usar a sua fé com inteligência. Não, essa palavra que o pastor disse, não aceito, eu não gostei, eu não creio que essa é de Deus. Você confere na Bíblia e diz, não, lá na Bíblia não está escrito. Então você não aceita aquela palavra, seja do pastor, seja do irmão, seja da mulher, seja do marido, do pai, da mãe, do filho, do irmão, do sobrinho, seja lá de quem quer que for. Não interessa, não interessa. O que interessa é o seguinte: se a palavra que saiu da boca de uma pessoa que a gente ama traz dúvida, então aquela palavra vem do mal, aquela palavra ela está doente, aquela palavra está contaminada, aquela palavra tem veneno e ela vai me contaminar, então eu não aceito. Porque eu tenho o direito de aceitar ou rejeitar a palavra. Você tem o direito de aceitar ou rejeitar a minha palavra. E se a minha palavra, se os meus pensamentos estão de acordo com a palavra de Deus, então você há de convir que o que eu estou falando vem de Deus e só faz bem a você. Essa é uma das razões porque muitas pessoas escrevem no Facebook dizendo assim, bispo, eu quando participo dessa programação com o senhor, eu me sinto bem, sabe? Todo dia eu recebo uma palavra, sabe? Eu me sinto bem, eu recebo paz, eu me sinto em paz, sabe? Eu me reanimo. Por quê? Não é porque sou eu, não é porque eu seja um sábio, nada disso, mas é porque eu estou pregando, ensinando, falando, divulgando a palavra de Deus, a palavra que Deus me deu e que mudou a minha vida. Você sabe que Jesus disse que o Espírito Santo é o que vivifica, é o que dá vida. O Espírito é o que dá vida. O Espírito é que dá vida. E ele diz, a carne para nada aproveita. As palavras, olha só, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Quer dizer, a palavra de Deus tem espírito, tem vida. A palavra de Deus é o Espírito de Deus. Se você aceita, então imediatamente você recebe a paz que o Espírito tem. Na mesma hora você recebe a saúde do Espírito Santo. Na mesma hora você recebe força, vigor, ânimo, coragem. Na mesma hora você resiste às ameaças, às palavras que correm a 3x2. E você, obviamente, tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas que são assim acessíveis a qualquer palavra, aceita qualquer palavra, são as pessoas sensíveis, são as pessoas sentimentais, são as pessoas que qualquer coisinha choram, qualquer coisinha riem ou choram. São sempre aquelas pessoas emotivas. E a Bíblia ensina que quando o Espírito Santo vem sobre nós somos racionais, mais racionais. Nós pensamos, nós pesamos, nós avaliamos para que aceitemos ou não aquela palavra. Então, minha amiga, meu amigo, segredo da fé, mistério da fé. Quando você ouvir a palavra, qualquer palavra, de quem quer que seja, filtre essa palavra.
coloque um filtro, depois outro, depois outro, depois outro, para que essa palavra seja perfeitamente compreendida e então aceita ou não. Se ela carrega coragem, encorajamento, ânimo, força, vigor, se ela traz paz, se ela traz segurança, se ela traz fé, então imediatamente receba-a e coloque em prática. Se não, resiste-a para que você não venha ser envenenado por ela. Compreenderam o que eu estou falando? Quando a pessoa vem na Igreja Universal do Reino de Deus, quando nós insistimos para as pessoas virem na Igreja Universal, nós insistimos para lhes dar a palavra de Deus. Porque eu sei que as pessoas, quando vêm na Igreja Universal do Reino de Deus, elas não têm nada para dar, coitadas. Elas estão vazias, elas estão sofrendo, elas estão gemendo. Você vai ver, você tem visto os testemunhos das pessoas, elas chegam até nós desesperadas, querendo se matar, tentando suicídio. Elas não têm nada para dar, nada, nada, zero, não tem nada para dar, nada. Então elas vêm como uma terra seca, árida, uma terra que está cansada. Então nós trabalhamos, nós ensinamos a palavra de Deus. Nós vamos regando com a palavra de Deus. E pouco a pouco, aquela palavra vai penetrando no seu interior e vai removendo seus pensamentos de complexo, de inferioridade, removendo seus pensamentos de pessoa está para baixo, a pessoa está desanimada, pensamento de suicídio, pensamento de morte, pensamento, minha vida não tem mais jeito, pensamento assim, sabe, eu não nasci para viver, eu nasci para morrer, eu não sei por que eu estou aqui. É como o testemunho daquela jovem Maria que disse, eu nasci no fundo do poço, eu já nasci no fundo do poço. Testemunho magnífico, magnífico. Nunca eu tive alegria. Eu sempre fui uma pessoa sofrida, desde que me considero como gente. Então, são assim que essas pessoas chegam na Igreja Universal. Mas a palavra de Deus pregada, ensinada, orientada, a palavra de Deus carinhosamente dada para as pessoas, vai lavando seus pensamentos, vai removendo seus pensamentos antigos, vai removendo seus pensamentos de suicídio. A depressão começa a cair por terra, a tristeza, enfim. Quando menos ela espera, a palavra começa a surtir efeito. Então começa a nascer uma florzinha aqui, uma florzinha ali, uma fruta ali, uma outra fruta ali, as árvores começam a ficar verdes, começa a acontecer um jardim na vida dela. Por quê? Porque a palavra de Deus faz aquilo pela qual ela está determinada a fazer. É o que disse o Senhor. Assim como desce a chuva e para lá do céu, a chuva desce dos céus e para lá não volta, mas rega a terra e faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra. Minha amiga, meu amigo ouvinte, como eu gostaria de ficar aqui passando para você tudo aquilo que Deus me tem dado. Tudo. Mas isso também não serve. Eu não posso dar tudo para você, senão você pode ter uma congestão, vai ficar com dor de barriga, né? Senão você vai ficar cheia e não vai poder nem andar.
Então, tem que ser, a palavra de Deus é tão preciosa, tão gloriosa, tão poderosa, que a gente tem que comer aos pouquinhos. Comer aos pouquinhos. Cada dia um pouquinho. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É assim que Deus trabalha. Ele me tem dado seus pensamentos, suas ideias, suas inspirações, suas revelações, pouco a pouco. E sabe, quando mais eu recebo orientação dele, você quer saber? Você quer saber? Primeiro você vai ouvir essa bela faixa musical e depois eu vou dizer quando eu recebo as maiores revelações de Deus. Vamos ouvir. Eu vou agora dar a resposta para você. As maiores revelações que eu recebi de Deus aconteceram nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos de tribulações, nos momentos de perseguições, nos momentos de injustiças, nos momentos de maiores desesperos, quer dizer, que eu estava no deserto, aqueles momentos foram os momentos mais preciosos para aprender com o Espírito Santo o que ele queria me ensinar. Por quê? Porque Deus, minha amiga, meu amigo, aproveita as nossas aflições, angústias, para nos ensinar. Então, você que está sofrendo por algum motivo, perda do marido, perda da esposa, do pai, da mãe, do filho, da família, você perdeu. Você perdeu. Deus está querendo falar com você, Deus está ensinando você. É que você não dá atenção, você só fica chorando, você só fica resmungando, você só fica falando pelas esquinas, nos corredores, contando para os outros as suas tristezas. Não dá, minha amiga, não faça isso, não faça. Quando você estiver sofrendo, gemendo, padecendo, ao invés de você glorificar o mal, contando para os outros o que o mal está fazendo na sua vida, fale com Deus. Fale para Ele, meu Pai, eu estou passando isso, eu estou sofrendo assim. Não fale para os outros não, porque os outros não vão ajudar em nada. Fale para Ele. Então, amiga e amigo, use a oração, use a súplica para falar com Deus. E quando você quiser ouvi-lo, leia a sua palavra. E aí você vai ver o resultado de uma vida de sucesso. Quando a gente está atribulado, aflito, a gente recorre à palavra de Deus, começa a buscar ali resposta. E é aí que Deus fala. É muito legal, né? Então, mas eu estava falando com vocês que as pessoas, quando chegam na Igreja Universal, elas não têm nada, não trazem nada. Elas vêm dura. Pobre. Elas não têm nada para dar. Mas nós temos para dá-la. E nós temos tentado dar, e nós temos procurado dar. Dar aquilo que nós temos recebido e que funciona em nossas vidas. É o que você vai ouvir agora. Essa pessoa que vai falar agora, vai falar das suas tristezas, das suas angústias, dos seus queixumes. E ela veio na Igreja Universal do Reino de Deus. E aconteceu um milagre, porque a palavra de Deus resolve qualquer problema. A palavra de Deus resolve qualquer problema, seja o problema econômico, seja o problema sentimental, seja o problema de saúde, seja o problema familiar, qualquer que seja o problema, a palavra de Deus tem a resposta. Vamos vê-lo. Meu nome é Marcelo, tenho 36 anos. Antes de receber o Espírito Santo, eu vivia numa família muito conturbada. Os meus pais viviam em brigas, né, em situações assim que
eu como criança, eu não entendia o que acontecia ali. Isso me retraía bastante, me deixava muito deprimido, né? Eu não sabia que nessa época era depressão, mas eu ficava muito deprimido, ficava sozinho, isolado, não tinha muito prazer nas coisas que normalmente um garotinho tem, né? De estar entre os amigos, andar de bicicleta, jogar bola. E com tudo isso, passando-se os anos, isso foi levando para a minha juventude. Eu me tornei uma pessoa muito nervosa, muito explosiva. Tudo que me falavam para me corrigir ou para me ajudar, aquilo para mim é como se a pessoa estivesse me atacando. E com isso eu acumulava muitos fracassos. Eu não tinha conquistas pessoais, eu não tinha conquistas materiais, familiar. Tudo que eu fazia eu não completava. Estudo eu não completava, eu iniciava eu não completava, o trabalho, eu até trabalhava, ganhava dinheiro, tinha a minha independência, mas chegava um certo ponto, não dava certo. Aí o tempo foi passando, conheci uma pessoa, né? Eu tive muito poucos relacionamentos, né? E o relacionamento que eu levei mais a fundo não deu certo, né? Essa pessoa eu conheci na época no trabalho, e nós começamos a nos gostar, enfim, cheguei a ter um relacionamento sério, me casei com essa pessoa e comprei casa, apartamento, tinha condições de ter uma vida boa com ela, mas todos esses traumas do passado eu acabei levando para o meu casamento. Infelizmente esse casamento não deu certo, a gente acabou por separar, quer dizer, mais um fracasso na minha vida, né? E depois desse fracasso, que eu comecei a parar e pensar, eu falei, poxa vida, minha vida tudo dá errado, nada dá certo, né? Desde a minha infância eu nunca tive êxito em nada do que eu fazia. Foi então que um familiar, na época o meu irmão mais novo, me falou da Universal. Ele falou, olha, vai na igreja, você está precisando de Deus na sua vida. Então eu participei daquela reunião diferente, dali em diante eu comecei a buscar Deus de verdade. Eu falei, não, eu quero esse Deus. É isso que eu quero para a minha vida. E nas reuniões, semana após semana, o pastor começou a falar do Espírito Santo. Ele começou a falar e aquilo me chamou a atenção. Falou, poxa vida, se você receber o Espírito Santo, a sua vida muda por completo. E então dali em diante eu comecei a buscar. Eu falei para ele, olha, a partir de agora eu vou andar sozinho, vou fazer minha corrente, né? Eu já entendi ali que eu precisava participar de uma corrente de libertação, eu precisava me cuidar, eu sabia que eu não estava bem. E eu lembro que quando chegou o dia, foi um dia muito especial, foi um domingo de manhã. Eu tava naquela expectativa, eu sabia que uma hora ou outra eu ia ter o batismo com o Espírito Santo. Eu falava com ele com tanta afinidade, parecia um pai de verdade. Eu falava, meu Deus, eu preciso do teu Espírito, eu preciso da tua presença. E ali eu comecei a buscá-lo, eu comecei a derramar minha vida, falar por que eu precisava dele na minha vida. De repente, naquele momento, eu comecei a perceber, ser envolvido por uma força diferente. Eu nunca havia percebido essa força. E me envolveu de uma forma que entrou dentro de mim e imediatamente eu sabia que eu tinha recebido o Espírito Santo. Aquela força era sobrenatural, era diferente. Me trouxe uma paz tão grande, parecia que eu estava limpo, parecia que eu estava leve. Desse momento em diante, tudo mudou. Parecia que eu havia chegado nesse mundo agora. Eu tinha uma certeza de tudo na minha vida tão grande que tudo que eu fazia com certeza. Então, eu não só peguei mais firme ainda, eu não deixei de buscar o Espírito Santo, eu nunca deixei. Eu passei a me preocupar mais com as pessoas e principalmente com as pessoas da minha casa. Antes eu era uma pessoa retraída, uma pessoa que tinha dificuldade de ter relacionamento com as pessoas. Depois que eu recebi o Espírito Santo, hoje é diferente. Hoje eu faço amizade com todo mundo, eu converso com todo mundo. Eu sou muito grato por um dia ter sido convidado e eu ter aceito
vir aqui na Universal e conhecer e ter ouvido falar do Espírito Santo. E principalmente por ter recebido o Espírito Santo, porque hoje é a minha vida, é o que eu mais me esforço para manter, para cultivar, é esse relacionamento com Ele, é o que eu mais me esforço para me atualizar, é o que eu mais me preocupo, porque eu sei que é a fonte da vida, é a fonte de tudo que está por vir na minha vida. Então, eu sou muito grato, eu sou muito agradecido a Deus, ao Espírito Santo por tudo isso que Ele tem me proporcionado e feito na minha vida. Meu nome é Karina, eu tenho 28 anos. Eu vim de uma família muito boa, né? Meus pais, minha irmã, relacionamento em casa era tudo muito tranquilo. Dos 15 aos 21 anos eu tive um relacionamento com um rapaz, relacionamento de adolescência, né? Pensava em casar, em ter filho, aquele ia ser o meu príncipe encantado. Até que terminou esse relacionamento por conta de uma mentira. E ali eu me vi sem chão. Ali eu me perdi, porque tudo que eu aprendi dos meus 15 aos 21 anos, as músicas que eu gostava, as comidas que eu gostava, era tudo dele, eu dependia dele. Aonde ele ia, eu ia. O que ele gostava, eu gostava. Eu não sabia quem eu era. Então eu entrei numa depressão. Dos 21 aos 25 anos, foram 4 anos onde eu vivi o meu fundo de poço. Eu fui das baladas para a bebida, da bebida eu descobri a prostituição. Tudo que me proporcionava a dor, tudo que me proporcionava me machucar, era o que eu fazia. Eu me mutilava quando eu ia tomar banho, eu fiz 15 tatuagens, eu fiz 3 piercings, eu vivi o que o mundo me deu. Eu me lancei no mundo, com todas as minhas forças, eu me lancei no mundo. As redes sociais também foram um escape para mim. Eu comecei a me envolver no mundo sertanejo e ali eu consegui um status na rede social. Então, o meu mundo era tirar foto, era aquele sorriso falso, aquela cena. Eu criava uma cena para sair bem na foto e as pessoas acharem que eu era feliz. Então, quando eu descobri que as pessoas ficavam, nossa, que foto bonita, nossa, que bonita. Eu falei, olha, que legal receber esse elogio. Então, eu vou brincar. A partir de agora, eu vou brincar com os homens. E passei a ver a minha vida na minha mão. Então, esse eu vou, esse eu não vou, esse eu faço, esse eu não faço. Eu passei a brincar com a vida dos outros e com a minha, achando que eu tinha poder de alguma coisa. Eu acabei entrando no mundo da prostituição. Eu acabava saindo com vários homens, alguns eu cobrava, outros não, por conta de que eu precisava somente preencher o vazio. Ali eu descobri que aquela dor era maior do que a do corte, até. Aquilo ali, aquele nojo que eu sentia de mim, fazia eu me sentir, parar de escutar a voz da minha alma pedindo socorro. E ali virou um vício. Eu falava pra minha mãe que eu estava no trabalho, falava, mãe, vou precisar trabalhar até mais tarde. E ali eu marcava os meus encontros. Cheguei a marcar uns 4 programas no mesmo dia e ninguém nunca desconfiou. Ninguém nunca notou que eu fazia isso. Então, na volta, dentro do táxi, dentro do carro, do transporte, eu já começava a me sentir suja. Mas a pessoa mais suja do mundo. Não era uma pessoa triste, era uma pessoa vazia, suja, uma pessoa que não tinha um pó. Eu me sentia pior do que o pó do chão. E quando eu chegava em casa, eu tentava de todas as maneiras no banho, eu me esfregava, me machucava até para tentar tirar aquela sujeira de mim. E aí eu comecei a fazer os cortes, que aí eu vi o sangue saindo e eu achava que na minha cabeça, saindo o sangue, estava saindo a sujeira de dentro de mim. Eu percebi que eu estava caminhando por um abismo mesmo, quando eu recebi uma proposta para fazer um programa feminino e eu pensei em aceitar. Quando eu pensei em aceitar, veio tudo que eu era antes dessa depressão, antes disso. A minha família, meu relacionamento com eles, o ensinamento que eu recebi. Então, isso veio dentro de mim como um turbilhão. E ali começou uma guerra interna. E eu estava sozinha, porque ninguém sabia a vida que eu levava. Eu tinha um personagem, eu fiz um personagem, eu criei. E esse personagem estava me levando para o abismo, estava me levando para o fundo mesmo, profundo que eu não tinha onde sair. Então foi quando eu olhei para cima, né? A gente no abismo, a gente não tem para onde olhar, a gente olha para cima. E foi aonde eu pedi ajuda. Eu não acreditava que existia Deus. Dentro de mim, eu negava Deus. Eu falava, não existe. Se eu tô nessa vida, como é que eu tô nessa vida? Tem um Deus que permite que aconteça isso? Eu conversei com aquele Deus que eu não acreditava que existia. Eu cheguei, olhei para cima, me ajoelhei, olhei para cima e falei, eu não sei quem você é, eu não sei se você existe, mas eu tô crendo no que me disseram e eu preciso de ajuda.
E quando eu terminei de falar, eu senti uma paz. Uma paz que nos meus 25 anos eu não tinha sentido. Desde o primeiro dia que eu pisei os pés na igreja, a primeira reunião que eu participei, eu saí dali lavada, era outra pessoa. Aí eu falei, gente, como é possível isso? Ele existe. E eu fui em busca disso, eu fui em busca desse Deus, eu fui em busca de conhecer. Porque eu não acreditava, eu não sabia, eu nunca tinha pego numa Bíblia na minha vida. Então eu fui atrás, eu me lancei. Da mesma forma que eu me lancei no mundo com a depressão, eu me lancei na palavra de Deus com aquela paz que eu senti. E aí foi com todas as minhas forças. Se eu passava as madrugadas na balada, eu passava as madrugadas lendo a Bíblia. Então tudo que eu fazia para o mundo, eu passei a fazer o dobro para Deus. Se eu gastava um dinheiro, um valor, uma quantia na balada, eu fazia o dobro em propósito, eu fazia o dobro em voto. Então, aquilo foi me dando um prazer que eu não sentia em nada. Nada que eu tinha feito no mundo me dava aquela paz, aquele prazer, aquela tranquilidade dentro de mim. E foi num domingo de manhã que eu recebi o Espírito Santo. Ali eu recebi a vida, porque até aquele momento eu sobrevivia. A partir daquele momento eu recebi a vida dentro de mim. Ali eu passei a viver. Deu dentro de mim assim uma paz, uma alegria, uma transformação. Tirou aquele coração sujo, veio um coração novo, veio uma vontade de viver, uma vontade de falar para as pessoas que tudo aquilo que elas estavam vivendo, elas não precisavam viver. Que aquilo ali que as pessoas falam pra gente é normal, é fase, isso passa. Não, não é normal, não é fase, não passa. Só passa se você tiver Deus. Não passa com as coisas do mundo, não passa com um momento de prazer, não passa com uma foto, não passa com uma mensagem, não passa com nada, a não ser o Espírito Santo. Ali eu tive a certeza de que o Deus que eu escutava as pessoas falarem, ele existia. Ele era real e ele estava ali para mim. Então não eram informações, eu não escutava histórias das pessoas. Eu tinha aquilo dentro de mim, materializado dentro de mim, a certeza absoluta de que ele existe e ele é real. Todo mundo notou a diferença. A paz, a gente transmite, né, o Espírito Santo que a gente tem dentro sai e é sem ser forçado, sai, acontece. Eu não precisava mentir, eu não era um personagem, eu estava limpa, nada nem ninguém me acusava. É aquilo ali eu estava levando para as pessoas, a vida que eu recebi. O Espírito Santo para mim é tudo, é a minha vida. É a minha razão de viver. Foi quem me salvou, foi quem me preencheu, me limpou, quem me aceitou, independente do que eu fazia, de quem eu era, da condição que eu cheguei até ele. Ele veio até mim e ele me preencheu. Então hoje ele é tudo na minha vida. A Karina falou uma coisa que me marcou. Foi o seguinte, ela disse que quando chegava em casa, entrava no banho para se lavar, ela queria se cortar, porque ela cria que se cortando, então a impureza que havia dentro dela, a sujeira toda que ela vivenciou lá fora, nas baladas, nos motéis, nos hotéis, com os homens, a prostituição, com tudo que não prestava, ela achava que aquele sangue saindo dela seria, digamos, uma forma dela se lavar. E ela não sabia, claro, que o sangue de Jesus é que nos lava de todo o pecado. Ele lava o nosso ser interior por completo. Mas esse ser interior tem que se arrepender, tem que querer, tem que desejar. O sangue do Senhor Jesus tem o mesmo vigor, o mesmo poder para fazer na sua vida o que fez na minha. Agora, é preciso que você venha se entregar, você venha querer. Oh, meu Deus, não basta só querer. É preciso que a pessoa aceite, se entregue, se renda. E, finalmente, a Karina hoje é uma nova criatura. Você veja o testemunho dela, a maneira dela falar, a gente vê o Espírito Santo. Eu consigo ver o Espírito da paz nas suas palavras, porque são palavras, como eu falei, que carregam algo mais, que carregam vida. Graças a Deus. Vamos assistir mais um testemunho da palavra, do poder da palavra de Deus. Meu nome é Isabel Tomás,
Antes de eu chegar na igreja, eu era uma pessoa triste, angustiada, tinha problemas na minha vida sentimental, problemas na minha família, que eu tinha um irmão desenganado pela medicina. Então, isso fazia com que à noite a gente não dormia, porque tinha que estar cuidando dele constantemente. Então, dentro da minha casa era muita briga, muita contenda, muita desunião, né, por conta desses problemas que a gente tinha na família. Era uma pessoa que não dava certo na minha vida sentimental, então eu chorava muito, sentia muita tristeza, muita angústia. E depois do meu último relacionamento, eu passei a ter um desejo do suicídio, porque eu comecei a ver que eu não dava certo com ninguém e eu me decepcionei com aquela pessoa. Então eu achava que para mim só existia um jeito, a morte. Então eu tinha muita vontade de morrer. Eu passava na frente dos carros e nem olhava para ver se vinha carro. Então, por várias vezes eu quase fui atropelada, mas e sempre com aquele desejo. De noite eu chorava muito, quando chegava à noite para mim era muito angustiante, porque era um momento que eu ficava ali sozinha. Então eu sentia que aquele momento era um vazio muito grande dentro do meu coração, né? Então eu passei a chorar constantemente, às vezes até na rua, andando na rua, eu começava a chorar do nada. Então eu era uma pessoa muito vazia, muito triste. E a minha irmã já frequentava a Igreja Universal e vendo essa minha tristeza, essa minha angústia, um dia ela me ligou e eu comecei a chorar e aí ela me fez o convite para mim ir até a igreja. Inclusive cheguei na igreja num domingo, na Igreja Universal num domingo. E aquela reunião foi muito boa e comecei a fazer as correntes. Então comecei a fazer as correntes de libertação, buscar por mim, buscar pelo meu irmão, né? Meu irmão, ele era uma pessoa que não dormia à noite também. Tinha um desejo de suicídio, ele via vultos, então assim, dentro de casa era um tormento. Então, frequentando a igreja, fazendo as correntes, eu já estava vendo a mudança no meu irmão. Deus já começou a transformar o meu irmão, começou a transformar o meu interior, mas mesmo assim eu ainda sentia um vazio. Então foi quando me foi apresentado o Espírito Santo, né? E eu comecei a fazer os propósitos de quarta e domingo e comecei a jejuar. Comecei a orar mais, a buscar até mesmo em casa, né? Então, à noite, antes de dormir, eu buscava o Espírito Santo. Às vezes, de madrugada, acordava, buscava o Espírito Santo, orava mais, porque eu comecei a ter o desejo de ter esse encontro com Deus, de ter o Espírito Santo dentro de mim. Porque foi me falado que quando eu tivesse o Espírito Santo dentro de mim, toda aquela angústia, aquela tristeza que eu tinha, ela iria acabar. Então, eu comecei a orar mais, comecei a ler mais a Bíblia, né? Foi quando eu recebi o Espírito Santo numa quarta-feira. E aí, quando eu recebi o Espírito Santo, foi assim uma alegria maravilhosa, porque naquele momento sumiu tudo. Acabou a tristeza, acabou a angústia, eu tive paz, que era uma coisa que eu não tinha dentro de mim, era a paz, né? Mesmo tendo toda a situação dentro da minha casa resolvido, o meu irmão já tinha sido curado, eu já não tinha ninguém na minha vida sentimental, mas naquele momento, aquele vazio por conta de não ter uma pessoa, foi preenchido também. Então, a partir daquele momento, já não existia mais nenhuma preocupação com a vida sentimental, porque aquilo que me faltava foi preenchido. Então, eu passei a ter paz a partir daquele momento. Eu comecei a ter alegria, né? Porque eu era uma pessoa que eu quase não sorria. Eu era uma pessoa que realmente, quando as pessoas olhavam para mim, eu era uma pessoa que era muito triste. Então, a partir daí, eu comecei a sorrir mais, eu comecei a ter mais alegria dentro de mim. E hoje, eu sou muito grata a Deus, porque essa alegria, essa paz que eu tenho dentro de mim, nada paga, nada. Hoje, graças a Deus, hoje eu tenho meu esposo, hoje eu sou casada, tenho meu marido, meu irmão está curado, meu irmão hoje também vai para a Igreja Universal, e hoje ele também está casado. Então, assim, a minha família, a minha casa foi totalmente transformada. Hoje eu tenho a minha empresa, eu tenho tudo isso. Mas nada é melhor do que o Espírito Santo, porque hoje para mim ele é tudo, hoje ele me completa. Hoje eu posso passar uma luta, uma dificuldade, mas essa luta, essa dificuldade, eu tenho certeza que eu vou vencer, porque eu tenho esse Deus dentro de mim, esse Deus que me garante que ele vai me dar a vitória, independente da situação, ele vai me fazer vencer. Então essa alegria, essa paz que eu tenho dentro de mim hoje, essa força, é maravilhosa, é tudo que uma pessoa ela precisa, porque quando ela tem esse Deus dentro dela, ela vence qualquer situação.
nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu venho a Ti juntamente com essa criatura que me ouve e que tem cantado essa canção que nós vimos aí. O ar que eu respiro é de dor, de sofrimento, de angústia. Ó meu Pai, nós unimos a nossa fé, nós juntamos o nosso ser e derramamos-nos diante do Teu altar nesse instante, em favor dos que nos ouvem, dos que têm gemido por tanto tempo. Ó poderoso de Israel, penetra o Teu poder em resposta a essa oração, em resposta a esta súplica. Venha ao encontro daqueles que estão gemendo, todos os que estão gemendo e se dirigem a Ti e olham para Ti, olham para os montes, dizendo: de onde me virá o socorro? O socorro, o meu socorro vem do Altíssimo. Ó soberano, vem sobre este povo, sobre esta gente que tem gemido, é católico, é espírita, é evangélico, é da denominação A, B ou C, é budista, é muçulmano, é judeu, não importa o que seja, é gente, é alma, está aflita. Então venha ao encontro dessa criatura, meu Pai, porque eu te peço de todo o meu coração, e nesse instante também, meu Pai, eu consagro esta água que ela tem em mãos, e em nome do Senhor eu ministro a libertação dos aflitos, dos perturbados, dos oprimidos, dos endemoniados. Você que está perturbado, você que não sabe mais o que fazer, tem pensamento suicida, você que está na depressão, doente, enfermo, em nome do Senhor Jesus, eu vou com toda a minha fé, com toda a minha força, com toda a minha ira contra todo o inferno que está na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, sai do corpo dela. E todos os que creem digam amém e graças. Deus abençoe. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, em nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus foi enviada e você que crê, receba a vida que ela tem, porque a palavra de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, é o Verbo encarnado. Receba a palavra, receba a vida, porque está escrito, determinado, que quando o Espírito vem, então a vida. Quando a palavra vem, é como a chuva que cai na boa terra, então faz brotar toda a sorte de semente. Aleluia. E receba uma vida nova. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.